Bom dia, tudo bem? Então, é, eu sempre vejo uns assuntos na internet e eu sou daquela turma que eu gosto de ler os comentários. Eu já fui da turma que respondia. Hoje eu não respondo mais, porque não vale a pena, né? A gente acaba comprando briga, brigando com o pessoal da internet. Não dá muito certo. Porque a internet é um campo aberto, né? Onde cada um expressa o que quer, fala o que quer. Aí tem coisa que a gente não dá pra discutir, né? Tem hora que é melhor a gente ficar quieto. Mas que é uma coisa que ultimamente tem me incomodado muito. Porque tem uma turma aí, isso é coisa do mundo mesmo, né? Que tem a mente cauterizada, doente, né? A ponto de dizer que pessoas pobres. Pobre não, né? Porque eu particularmente, eu acredito que pobre é o capiroto, né? Que nós que somos filhos de Deus, nós que somos filhos de Deus, não somos pobres. Porque o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele é o pai, ele é o dono do pai. Ele é o dono do ouro e da prata. Então, assim, se nós somos filhos, a gente não é pobre. Pobre é o. Entendeu? Então, assim, ó, tem um pessoal aí que fica falando, que tem dito, né, ultimamente, que pessoas pobres, ou seja, de baixa questão financeira, não deveria ter filhos. Gente, como que as pessoas têm a mente contaminada e como que o mundo tem tentado nos colocar uma ideia, como sempre, né, o mundo, né, as pessoas, o mundo, o próprio inimigo, né, ele tem lançado umas ideias, né, para as pessoas, né, tem querido comprar as pessoas de uma ideia que sempre opõe os planos de Deus, né, porque o plano de Deus é que a gente tenha família, que a gente dê frutos, frutos em abundâncias, a ideia de Deus é que tenhamos família, que a família é projeto de Deus. Nossos filhos, como vai dizer em Salmo 127, os nossos filhos são heranças do Senhor. E o que o mundo vem nos diz? Que as pessoas que têm baixas condições financeiras não deviam ter filho. Gente, isso é o cúmulo do absurdo. Eu vejo muitos comentários, já li muitos comentários, sabe? E, assim, se a gente não tiver uma certa maturidade, se não tiver a mente aberta, isso causa até mal pra gente, sabe? Por isso que é muito bom a gente aprender a absorver o que a gente ouve, o que a gente lê na internet, por conta que tem coisa que adoece a pessoa. Se a pessoa não souber peneirar e absorver o que ouve, adoece a pessoa, sabe? Não tô abrindo portas aqui pra dizer que a pessoa não tem que ter responsabilidade, sabe? A pessoa tem que ter vários filhos e deixar a mercê, não, da miséria, não. Não é isso. Só que, gente, filhos são frutos, são bênçãos de Deus, entendeu? Deus abençoa as crianças, Deus abençoa os nossos filhos, entendeu? Os filhos são, antes de ser sonhos nossos, de ser gerado em nós, eles são gerados em Deus, entendeu? Tanto que tem quantos filhos que tem no mundo hoje que a mãe, mas o pai não planejou. Foi planos de Deus. Deus permite muitas coisas. E os filhos não são só permissão de Deus, como são da vontade de Deus. Porque assim como eu e você, os nossos filhos, eles têm uma missão aqui na Terra. Não é simplesmente um desejo nosso, uma vontade nossa, sabe? De ser pai e de ser mãe. E o que eu quero dizer com isso é que ser mãe e ser pai é um privilégio. Para quem quer ser mãe, para quem tem desejo no coração de ser mãe e pai de verdade, sabe? Porque se você é daquele tipo de pessoa que é egoísta, que só pensa em si, que não quer abrir mão de nada na sua vida por conta do outro, é melhor que não tenha mesmo. Que se for vai deixar filho jogado, filho maltratado, para a mão dos outros, que sofre, e você, se você é do lado da turma, que não tá nem aí pra ninguém, é egoísta, entendeu? Só olha pro seu próprio umbigo, é melhor não ter mesmo, entendeu? Agora, se você é da turma que tem desejo no coração, que Deus implantou no seu coração o desejo de ser mãe, o desejo de ser pai, não se deixe, em nome de Jesus, se corromper pelas ideias que o mundo tenta nos colocar. Porque o mundo, a matéria, ele sempre vai te jogar contra as coisas do céu, entendeu? E os filhos são projetos de Deus na nossa vida, entendeu? Não tô falando que a pessoa tem que ser
Volto a dizer, não tô dizendo que as pessoas têm que ser irresponsáveis, entendeu? Sair colocando o filho no mundo à torta direita. Só que se Deus colocou na sua ideia, no seu coração, o desejo de ser mãe, de ser pai, pelo amor de Deus, não aborte essa ideia só por conta das coisas que o mundo diz. Entendeu? Cuidado com as fontes que vocês se alimentam. Cuidado com o que vocês ouvem. Porque a internet é um mundo que entendeu? Tem opinião de todo jeito. Então, em nome de Jesus, se você não se sente preparado para ser mãe, para ser pai, é tudo certo. Não tem nada de errado nisso, sabe? Só que se você se abrir a essa ideia, se você abraçar esse sonho, e se esse sonho você sabe que é Deus que colocou no seu coração, para quem tem um sonho, em nome de Jesus, não se deixe contaminar pelas coisas que o mundo diz, entendeu? Porque o mundo, ele vai mal, o mundo jaz mal, o mundo jaz no maligno. Estamos vivendo os dias maus, entendeu? Então, assim, a gente vê muito isso e às vezes eu fico muito triste, sabe? Dá impressão, cá pra gente que tem filho, dá a impressão que a nossa ideia de ter filho, de formar família, é errada, de que nós somos o lado errado, entendeu? E não é assim, entendeu? E o mundo, ele é tão podre, que se a gente não tiver ali um certo equilíbrio em Deus, a gente, muitas das vezes, se deixa ser contaminado pelas flechas inflamadas, pelos ataques do inimigo, entendeu? É o que é usado, que muitas das vezes usa de outras pessoas que estão ali com a vida, entendeu? De qualquer jeito, para poder atingir outras pessoas, sabe? E atingir também os planos de Deus, entendeu? Porque ser mãe, eu volto a dizer, ser mãe e ser pai é um privilégio. E infelizmente, né, porque Deus sabe todas as coisas, nem todo mundo tem esse privilégio, entendeu? E o mundo nos ensina a amar mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Lá no Salmo 127 vai dizer que prosperidade, segurança e os filhos são bênçãos de Deus, são projetos de Deus, vem de Deus. Então, assim, até a segurança nossa, ela tem que estar em Deus, porque senão é uma falsa segurança. Até a nossa prosperidade espiritual e material tem que vir de Deus, porque senão é uma falsa prosperidade, entendeu? Então, o mundo quer nos cegar, quer nos colocar uma ideia, nos impor uma ideia, nos aprisionar, né, no caso, de que a gente deve viver em busca de capitalismo, né, de dinheiro, de bens materiais, entendeu? E abrir mão das verdadeiras riquezas que Deus nos deixou, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado, pedir a Deus muita sabedoria pra viver nesse mundo, porque, entendeu? E a gente, tanto eu quanto você, eu acredito real nisso. Que eu, assim como você, a gente tá aqui por uma missão. A gente não tá assim, aqui simplesmente por um acaso, para comprar, para vender, entendeu? Óbvio, isso faz parte da nossa vida, mas a gente não tá aqui só para isso. Porque a gente não é só matéria, a gente também é espírito, entendeu? E para descer na nossa matéria, assim quando a gente morre, o nosso espírito, ele vai voltar para Deus, né? Assim eu espero, né? Que assim como o meu, o seu volte para Deus, não para as trevas, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Com as distrações e com as ideias que o mundo quer nos impor. Senão a gente acaba jogando fora o que tem valor e abraçando as coisas supérfluas que não tem valor nenhum, que vai passar, entendeu? E a gente veio para esse mundo, a gente não trouxe nada, então a gente não vai levar nada. Então, cuidado para que nesse tentar abraçar as coisas da matéria, vocês não acabem deixando as coisas que verdadeiramente importam de lado, entendeu? E quando vocês se acordar, né? Percebam que correu atrás do vento e que sempre teve o que importava, né? Do lado e não deu valor. Peçam Deus sabedoria. Tenho pedido muito Deus sabedoria sobre essa questão e eu tenho sentido muito, faz dias, na verdade, que eu já senti de falar sobre esse assunto, por conta que eu já li muitos comentários, sabe? Li muitos comentários. E teve um momento até de eu chegar a desinstalar a rede social. Não só por conta disso, mas por conta de várias coisas. Porque tem momento na vida da gente que a gente precisa silenciar as vozes, porque se a gente ficar absorvendo tudo, tem que chegar um momento que a gente explode, a gente adoece. É igual uma máquina, você ficar colocando, uma hora dá errado, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter, como se diz, a nossa válvula, a gente tem que ter a válvula de escape, né? Porque senão a gente fica louco. E é isso que eu queria falar pra vocês. Beijo.